Hum, Vamos começar a gravar. Bom, começou a gravar, eu vou colocar aqui meu slide. Estão vendo? Sim. Sim. Bom, gente, índice de deficiência de hidrogênio. Nós vimos na aula passada que através da análise elementar a gente consegue chegar na fórmula empírica. Então hoje a gente vai ver o índice de deficiência de hidrogênio, que é uma técnica de ver quantos hidrogênios estão faltando na molécula para saber quantas insaturações ou ciclos pode ter nessa molécula. Tá? Isso é extremamente importante quando a gente tem a fórmula molecular, porque nos facilita a chegar a determinar a estrutura de uma molécula. Então, gente, é muito importante que vocês entendam isso. Então, nessa parte introdutória, eu acredito que essa seja a parte mais interessante, que vocês vão utilizar até o final da nossa disciplina, que é saber o IDH de uma molécula. Bom, da onde que vem esse cálculo da deficiência de hidrogênio? Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar. O cálculo da deficiência de hidrogênio, ele vem de saber quantos hidrogênios tem a menos do que o alcano correspondente. Ou seja, uma molécula de um alcano, sem nenhuma dupla, ele tem a fórmula geral CnH2n mais 2. Vocês já viram isso em outras disciplinas. E quando eu retiro dois hidrogênios, por exemplo, se eu tenho uma dupla ligação, eu tenho que a fórmula vai ser CnH2n só. Olha que interessante, eu tenho dois hidrogênios a menos. Então, os pesquisadores da época, eles começaram a ver essa sequência que facilitava saber quantas insaturações ou um ciclo. Por exemplo, eu vou em um alcino CnH2n-2. Vou mostrar aqui no ChemDraw rapidamente para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se eu pegar uma cadeia linear de 6 carbonos, nota que eu tenho a fórmula C4H6, certo? Se eu pegar o mesmo correspondente cíclico, eu tenho C6H12. Olha, eu tenho dois hidrogênios a menos. Ou, se eu pegar o mesmo correspondente com 6 carbono e colocar uma dupla em qualquer lugar, por exemplo, aqui, esse composto também tem C6H12. Se eu pegar o mesmo composto, o composto com 6 carbonos, entretanto, com uma tripla, eu vou ter 4 hidrogênios a menos. Então, esse índice de deficiência de hidrogênio, no caso, aqui igual a 1, igual a 1, igual a 0, que é o alcano correspondente, e aqui igual a 2, ele vai facilitar, quando a gente tem a fórmula molecular, saber quantas insaturações tem ou se ele pode estar no ciclo. Tá? Aqui é só para mostrar. Voltando aqui na aula, então eu tenho outros sinônimos, que é o grau de saturação, o número de ligações duplas equivalentes. Então, o conceito é o número de pares de átomos de hidrogênio que devem ser subtraídos da forma molecular do alcano correspondente a fim de se ter a fórmula do hidrocarboneto considerada. De maneira prática, é o seguinte. Vamos fazer esse exemplo. Olha, imagine que a molécula, aqui eu peguei uma molécula aleatória, C6H12. Tá? O alcano correspondente,
Lembrando, CnH2n mais 2. Então, eu pego o número de carbonos. Olha, deixa eu voltar aqui, que eu acho que fica mais fácil de... Imagina, a fórmula é C6H12, certo? Eu quero saber quantas insaturações, qual que é o IDH dessa molécula, tá? Nós vamos falar em termos de IDH. Então, olha só, se a fórmula do alcano correspondente, deixa eu aumentar um pouco, é CnH2n mais 2, então eu tenho 6 mais 2, faltou aqui, dá 2n mais 2. Então eu tenho 2 vezes 6 mais 2, que é igual a 14. Então, o meu alcano correspondente de C6H12 é C6H14. Certo? Então, eu tenho 2 hidrogênios a menos. Tá? Se eu tenho 2 hidrogênios a menos, o IDH é igual a 1. Tá? Então, o IDH, para cada 2 hidrogênios, o IDH soma-se 1. Por exemplo, se eu tivesse C6H10, a minha forma molecular, C6H10. Qual é o meu IDH? Se o correspondente é C6H14, eu tenho 4 hidrogênios a menos. Divido por 2, então eu tenho que o IDH é igual a 2. Tá? Entenderam? É muito simples. Tá? Bom, eu tenho que levar em consideração, gente, que o IDH ele não só faz parte de átomos de carbono e hidrogênio, tá? Então, às vezes eu posso ter outros átomos. Só um minuto. Tá. Ah, lá isso aqui um pouquinho, depois eu faço. Deixa eu pegar outros exemplos para vocês verem se vocês entenderam. Deu para entender, gente, o que é o IDH? Deu para entender, gente? Sim. Sim. Tá. Alguém fala aí um nome, algum medicamento? Um princípio ativo de um medicamento, por favor. Ninguém vai falar? Vamos lá. Captopril. Jogar no Google. Captopril.
C9H15, NO 3S. Não estou confiando muito nisso aqui. Na3S. Qual que é o IDH do captopril? Vocês. É para isso que a gente calcula a forma molecular. Então, gente, eu tenho outros átomos aqui, tá? Eu tenho que considerar esse nitrogênio e o enxofre. Então, eu já vou pular para uma parte que dá. Tem uns outros exemplos ali, mas é. Olha, toda vez que eu tiver átomo de oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, eu não preciso correção, tá? Então, o oxigênio e enxofre não preciso correção. Se eu tenho nitrogênio, eu vou subtrair um nitrogênio para cada átomo de nitrogênio ou fósforo presente, tá? Como que eu vou fazer isso? Ó, quando heteroátomos do grupo 5, 6 ou 7 da tabela periódica estão presentes, é necessário fazer a correção do número de átomos de hidrogênio presentes na molécula. Por quê? Porque eles fazem 3 ligações. Esses dois aqui, ó, os átomos de oxigênio e enxofre fazem 2 ligações. Então, não é preciso retirar. E o flúor só faz uma ligação. Então, eu preciso colocar um hidrogênio a mais para fazer o cálculo do IDH. Então, olha só. Qual seria o alcano correspondente com 9 carbonos? Então, olha só. T9H N4, 2N mais 2. O N é igual a 9. 9 vezes 2, 18. Mais 2, 20. Certo? Então, o alcano correspondente seria C9H20. Certo? Então, eu teria que ter. Só que, olha só, eu tenho nitrogênio na forma molecular. Então, eu vou considerar C9. Eu tenho que fazer o quê? Volta aqui. Eu tenho que subtrair o hidrogênio. Então, em vez de ser 9H20, eu vou considerar o quê? C9H19 para fazer o cálculo, porque eu tenho nitrogênio. Tá? É isso que eu quero dizer quando eu falo de fazer a correção. Oxigênio e enxofre eu não preciso. Então, C9H19, certo? Eu tenho 15. 15 menos 19 dá quanto? 4, certo? Então, meu IDH é igual a 2. Eu, Ô Zé, oi, só, é, essa questão aí, tipo, explica de novo por que que divide por 2 o IDH? porque eu tenho que considerar sempre que a deficiência de hidrogênio são dois, são dois átomos, tá? Ah, sim. Dois átomos de hidrogênio. Né? Igual eu. Deixa eu só voltar aqui. Ó, quando eu pego o alcano correspondente, por exemplo, igual eu mostrei aqui, ó. Mas eu faço de novo aqui. Ó,
Quando eu tenho esse composto, C6H14, certo? Se eu tiver ele com uma dupla, o grau de insaturação, eu vou para C6H12. Então, o IDH, meu IDH, meu índice de deficiência de hidrogênio, ou número de duplas que eu tenho, é igual a 1, tá? Ó, por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios a menos. Então, o IDH é o número de hidrogênios que falta dividido por 2, tá? Entendeu? Então, toda vez que eu tiver, ó, molécula tem IDH igual a 3, eu tenho 3 duplas ligações. Eu tenho 6 hidrogênios a menos do que o alcano correspondente, tá? Entendi. Então, voltando aqui no captopril, deixa eu ver aqui. Isso eu acho. Não sei a estrutura dele. Aqui, ó. Deixa eu só pegar e copiar ela aqui. Ó, vou falar aqui. O captopril, essa estrutura aqui, certo? O IDH dele é 2. Por que o IDH dele é 2? Tem 2 duplas? Mas, peraí, tem uma coisa errada aqui, gente. Deixa eu só ver um negócio. Só um minuto. Ah, desculpa, gente. Tem que subtrair da fórmula geral, não dessa fórmula aqui, ó. Então, corrigindo, né, eu tenho que considerar C6H. Ó, eu pego a fórmula inicial. Isso, gente. Eu tenho que considerar que seria C6H14. Tá? Então, não C6H19. Aí, eu pego 20 menos 14 vai dar 6. E o IDH vai ser igual a 3. A fórmula inicial, gente. Tá? Estou meio enferrujado com isso daqui. Então, eu considero uma insaturação aqui na dupla O, uma insaturação na outra dupla O e uma deficiência de hidrogênio por causa do ciclo. Tá? Por que no ciclo eu considero um grau de deficiência de hidrogênio, gente? Vou desenhar a molécula aqui, ó, do alcano. Vou até fazer um negócio aqui. Vamos fazer assim. Ó. Imagine aqui a molécula aberta. Eu tenho CH3 na extremidade, certo? Se eu fechar num ciclo, eu tenho que tirar um hidrogênio de cada carbono. Então eu fico com 2 CH2. Por isso que o ciclo, o IDH de ciclo é igual a 1. Então se tiver um ciclo na molécula, eu tenho o IDH igual a 1, tá? Então a dupla O aqui, uma insaturação,
dupla O, uma insaturação, ciclo, uma insaturação. O IDH é igual a 1. Então, por isso que o IDH dessa molécula é igual a 3. Tá ok, gente? Deu para entender? Bom, voltando aqui para a molécula, alguma dúvida sobre o IDH? Vocês vão fazer muito isso. Então, vocês, aqui nesse problema, deixa eu explicar ele. Então, vamos lá. Considere dois compostos com fórmula molecular C6H12. Então, eu tenho dois compostos com fórmula C6H12. Sabe-se que um deles reage com um equivalente molar de hidrogênio na presença de platina, a temperatura ambiente, e o outro não. O que podemos inferir a respeito da estrutura desses compostos? Olha, eu tenho dois compostos com fórmula C6H12, certo? O que eu faço? A primeira coisa que eu faço para tentar entender esse composto, eu faço o IDH dele. Qual que é o IDH de C6H12? Quantos hidrogênios a menos tem do hidrocarboneto? CnH2n mais 2. Gente, alguém está me escutando? Está gravando? Sim, tá gravando. Quantos hidrogênios tem a menos, gente? Olha, a forma molecular do meu composto é C6H12. A fórmula molecular do alcano é CnH2n mais 2. Certo? Então, se CnH2n mais O 2, IDH vai ser igual a 1? isso, tudo bem. Então, o IDH é igual a, neste caso, igual a 1. Então, eu tenho o composto A, A, que reage com hidrogênio e platina. Essas condições é uma reação de hidrogenação, ou seja, ele retira a dupla ligação. E o meu composto B, que não reage. O que eu posso inferir sobre esses compostos? Que o composto A, como ele reage, tem uma dupla ligação, porque o IDH é igual a 1. E o composto B, ele é um ciclo, porque ele não reage com hidrogênio e platina. Dá para entender? Então, tá aqui, ó. O composto que, que reage com platina. Só um minuto, gente. Deixa eu... Desculpa, gente. Problema técnico aqui. Tá me escutando?
Sim. Bom, voltando aqui no slide. Então, eu tenho aqui um composto reage com platina, hidrogênio. Então, ele perde a dupla, tá? É CCDH10. Ah, desculpa, gente. Eu achei que era C6H12. C6H10. Mas, enfim, mesma coisa. C6H12. Se reage com platina, tem uma dupla. Se não reage, é porque é um ciclo. Então eu posso dizer que ele é um hidrocarboneto com uma dupla. A posição dessa dupla eu não vou poder dizer, tá? Pode estar em qualquer parte da molécula, tá? Se no exemplo aqui, como o IDH é igual a 2, eu posso dizer que se os dois reagem com, com platina, e o IDH é igual a 2, no caso de C6H10, eu tenho duas duplas, independente das posições, tá? Ou eu tenho um ciclo com uma dupla, tá? Por que eu não posso dizer que é uma tripla? Porque a tripla não vai reagir, dependendo das condições, reage ou não reage, tá? Bom, vamos fazer mais um exercício aqui. Quando eu tenho heteroátomos, olha, quando o hetero... Ah, não. Já falei isso. Os compostos halogenados, contamos os átomos de halogênio como se fossem átomos de hidrogênio, tá? Então, olha, se eu pegar um composto de fórmula C4H6Cl2, consideramos como se fosse C4H8, tá, gente? Então, eu pego esses dois cloros e coloco no lugar dos hidrogênios. Então, o IDH é igual a 1. Por quê? C4, 4N mais 2. 4 vezes 2, 8 mais 2, 10. 10 menos 2, 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Tá? Compostos oxigenados, não faço nada. Enxofre e oxigênio, não faço nada. Então, C4H8, oxigênio, então eu considero C4H8 apenas. IDH igual a 1. Ou seja, era para ser C4H10, tem 2 hidrogênios a menos, IDH igual a 1. Compostos nitrogenados, ó, é isso que eu tinha feito errado lá. C4H9N. Então, eu diminuo aqui, ó, da fórmula molecular, tá? Bom, agora vamos falar sobre a regra do 13. Gente, a regra do 13, isso foi uma dúvida que apareceu lá no chat. Tá me escutando? Sim. Imagine, ó, que eu sei a massa molecular de um composto. Então, digamos que uma massa qualquer. Eu vou tentar achar o número de carbonos e hidrogênios relativos a essa a massa que se dá 13, tá? Vou voltar aqui. Então, olha só. Se eu pegar uma fórmula genérica, eu considero. Por que 13? A massa do carbono 12, mais a massa do hidrogênio 1. A regra do 13 me dá a quantidade de carbonos e hidrogênios que vão ter na molécula. Sendo que N é a quantidade de carbonos dessa fórmula e R a quantidade de que vai me dar esse índice que é chamado de resto, tá? Que que vai me gerar a quantidade de hidrogênios que eu vou ter na molécula, tá? Então como que eu faço isso? Ó, exemplo. Utilizando a regra do 13, determina a fórmula base para um composto cuja massa é 94. Eu vou utilizar o ChemDraw aqui para ficar. Então, a única coisa que eu sei é que a massa é igual a 94. E que a fórmula é M
dividido por 13 igual a N mais R sobre 13. Levando em consideração a fórmula CNHN menos R. Certo? Então, a única coisa que eu tenho é a massa. Como é que eu vou chegar nesses dois índices aqui? Certo? Então, olha só, da onde que vem isso? É essa a explicação que eu quero dar para vocês. Olha, se eu pegar o carbono e o hidrogênio, CH, ele tem 13 gramas por mol, certo? Então, gente, 94 gramas por mol vão ter quantos mols de CH? Essa fórmula vai dar isso. Então, ó, 94 dividido por 13. Dá quanto, gente? Vou pegar uma calculadora aqui e vou fazer junto com vocês. Porque no slide não fica muito claro como que eu faço esse cálculo. Ó, 94 dividido por 13. Dá 7,23. Só que eu tenho que considerar números inteiros. Tá? Porque eu não tenho 0,23 carbonos, tá, gente? Então, ó, se eu considerar números inteiros, eu tenho que é igual a 7. Então, meu N é igual a 7. Então, já descobri o N. Então, por consequência, agora eu consigo achar o R. Tá? Então, meu N é igual a 7. Então, se eu pegar N, ó, faça um cálculo aí junto. 7,23 deu menos 7 vezes 13. Estou fazendo no meu celular aqui. O R, o resto vai ser igual a quanto? Alguém fez aí? Quero ver. Igual a 3. Então a minha fórmula, a princípio, é C7H, 7 mais 3, 10. 7H, 10. Deixa eu voltar aqui que tem feito. Ele está pronto aqui. Ó. Então, qual que é o IDH? Vamos fazer o IDH para C7H10. Ó, esse eu fiz a regra de 13. Já cheguei na fórmula. Agora eu preciso saber o IDH. Então, para fazer o IDH, tem o quê? CnH2n mais 2. Então, se o N é igual a 7, 7 vezes 2, 14, 15, 16. 16 menos 10 igual a 6. 6. 6 hidrogênios de deficiência. Tá? 6 dividido por 2 igual a 3. Então, meu IDH é igual a 3. Certo? Deu para entender, pessoal? Deu sim. Uma estrutura possível seria essa daqui, ó, que está apresentada aqui.
uma dupla, duas duplas e o ciclo, três duplas. Tá? Bom, outro exemplo. Se for sabido que a fórmula base determinada anteriormente, C7H10, contiver um átomo de oxigênio, como ficará a nova fórmula molecular? Gente, olha, C7H10 veio através da massa molecular. Veio através da massa, determinada de alguma maneira. Agora, essa massa, eu estou fazendo um composto que só tem carbono e hidrogênio. Só que eu tenho que levar em consideração que, por exemplo, se eu sei que tem um oxigênio, o que eu posso fazer com isso? Então, se eu tiver essa informação que eu tenho um oxigênio, porque lembra que a massa 94 não me deu um número inteiro, tá? Então não tenho só carbono e hidrogênio. Então, se eu disser para vocês que tem um oxigênio nessa fórmula molecular, olha, a massa do oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Então, se eu subtrair um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio desta fórmula molecular, eu vou chegar a uma nova fórmula molecular, que vai ser o quê? Com os mesmos 94, só que com o quê? Um oxigênio. E aí muda o meu IDH também, tá? Porque eu tenho que subtrair, ó, um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, porque aí a massa é 16, que é o equivalente, ó. Então, um C7H10, deixa eu montar aqui, ó, C7H10 se eu considerar que só tem átomos de hidrogênio e oxigênio, é hidrogênio e carbono. Então, essa mesma massa, ó, 94, se eu mudar agora para C6, H6O, é a mesma massa 94. Então, eu posso ter esse composto ou esse composto. Tendo um oxigênio nessa massa molecular, eu vou ter o quê? Eu vou ter outro IDH. Deixa eu Então, se eu tiver a massa C6H6, qual é o IDH agora? Lembrando, o oxigênio não altera em nada. C6H2N mais 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Tá? Esse seria meu alcano correspondente. O alcano correspondente menos 6, 14, menos 6, dá 8. 8 dividido por 2, igual a 4. O meu IDH igual a 4. IDH igual a 4 para ser 6H6O, eu tenho que ter 4 duplas ou 3 duplas e um ciclo. Já uma dica para o futuro. Toda vez que você vê 6 carbonos e um IDH igual a 4, um composto que tem aromático. Por quê?
uma, duas, três duplas, mais ciclo. Se eu pegar esta fórmula e colocar um oxigênio, que seria o fenol, eu tenho a fórmula C6H6. Então, muito provavelmente vai ser o fenol. Porque se eu, por exemplo, para eu mudar esta fórmula molecular, eu teria que abrir e colocar uma tripla, por exemplo. Tá? Não é um composto muito usual você ver assim. Tá? Então, o fenol é um composto bem comum aí na natureza. Todos entenderam? Posso continuar? Bom, Pode sim. então olha só. Tudo eu tenho que ter informações, gente, complementares, tá? Se eu te dou só a fórmula molecular e tem um átomo de oxigênio, eu não vou saber. Então eu tenho que dizer isso ou tirar essa informação de algum outro lugar, tá? Por exemplo, o fenol, se vocês se lembrarem lá da Química Orgânica 1, eu sei que a massa é 94. Só que eu não sei se tem oxigênio na minha amostra. Só que eu fiz o teste, por exemplo, para fenol e deu positivo. Opa, eu posso. Ó, então tem um oxigênio. Então, através de testes químicos e da regra do 13, do IDH, eu consigo chegar nessas informações. É lógico, os espectros para confirmação total são necessários, mas eu já tenho uma ideia muito boa do que para provar qual a molécula que é. Então, olha só, na regra do 13, eu tenho uma tabela de equivalência. Olha, um carbono ele é equivalente a 12 hidrogênios. Tá? Então, assim, muito pouco provável que você vai ter que retirar 12 hidrogênios de uma molécula. Então, olha só, vamos pegar aqui os átomos que são mais comuns. Oxigênio, então ele é equivalente a CH4. Então, se eu tenho a impressão que tem um oxigênio na molécula, ou tem essa informação, eu vou ter que remover CH4. Se são dois, C2H8. Nitrogênio, CH2. Ó, notem, CH2 oxigênio. Por quê? Porque a massa do nitrogênio é igual a 14, não e o oxigênio 16. Aí eu tenho aqui, ó, cloro, bromo, flúor, iodo, fósforo, enxofre. Tá? Isso nos ajuda. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui só para encerrar a aula. Olha, um alcaloide desconhecido possui massa molecular igual a 196. Usando a regra do 13, determine a forma molecular ou IDH do composto desconhecido e propõe uma fórmula estrutural. Olha, alcaloides são compostos que possuem átomos de nitrogênio. Nesta molécula existe 4 átomos de nitrogênio e 2 oxigênios. Como que eu vou fazer esse exercício? Já teve gente que tentou fazer, né? O bom seria vocês fazerem em casa. Isso daí a gente tira dúvida na aula que vem. Só que eu vou fazer uma lista de exercícios com alguns outros exercícios. Então eu vou fazer esse para vocês hoje de lambuja, tá bom? Então qual que é a massa molecular dele? 194. A única informação que eu tenho, ó, que a massa é 194. Então, eu tenho quantos oxigênios? Falou lá. 2 oxigênios e 4 oxigênios e 2 nitrogênios, isso? Não, ao contrário. 2 oxigênios. Então, essas são as informações que eu tenho. Correto? Pai, deixa você. O papai está dando aula. Posso? É rapidinho, já vou. Bom, então, gente, eu tenho que fazer a regra do 13, certo? Prestem bem atenção nisso.
Se eu pegar, eu vou deixar para vocês fazerem a regra do 13 em casa. Mas eu sei que o N é igual a 14 e o R, o resto, é igual a 12. Então isso eu determinei através daquela fórmula, tá? Ó, 194 dividido por 13 dá quantos mols de CH inteiros? 14, tá? Então a minha fórmula, a princípio, é C14H14 mais 12. Que vai dar o quê? 26. Certo? Essa é a fórmula da regra do 13. Entretanto, eu tenho 2 oxigênios e 2 nitrogênios. Só que eu tenho que retirar dessa massa aqui, ó. Ó, a massa, 194. Tá vendo aqui, ó? Então, olha, vamos tirar 2 oxigênios. Se eu for na tabela de equivalência, olha, 2 oxigênios é C2H8, tá? Então eu tenho 2 oxigênios, C2H8, que eu tenho que remover daquela fórmula. Para colocar esses 2 nitrogênios, 2 oxigênios. E aqui eu tenho que remover C4 da tabela de equivalência, ó, nitrogênio, C2H8. Então, como são 4, C4H8. 4H8. Então, no total, eu vou ter que remover daquela fórmula C6H16. Então, olha, vou pegar aqui a fórmula. 14 menos 6, 8. 26 menos 16, 10. N4O2. Massa, 194. Então, a minha fórmula molecular é C8H10N4O2. Agora, qual que é o IDH? Para o cálculo do IDH, eu tenho que fazer o quê? Tem 4 nitrogênios. Eu tenho que fazer o quê? Como é que eu fiz naquele outro exemplo anterior? Lembra? Ó, deixa eu botar aqui, ver se eu acho. Eu peguei a fórmula e subtraí da fórmula o número de nitrogênios. Então, vou pegar aqui. 10 menos 4 vai ser o quê? A fórmula para considerar o IDH vai ser C8H o quê? 6. Tá? N2 agora não leva em consideração. Então, C8H6. Qual o índice de deficiência para C8H6? Então, para 8 carbonos, CnH2n, ó, 8 vezes 2, 16. 17, 18. 18 menos 6 igual a 12. 12 dividido por 2 igual a... Meu índice de deficiência de hidrogênio é igual a 6. Então, o IDH igual a 6. Certo? Então, gente, se a gente for descobrir esse alcaloide, ele é o quê? A cafeína. Olha. Então, olha só, tem 1, 2, 3, 4 duplas, um ciclo, 5 do IDH, 6
do IDH. Tá? É lógico, com outras informações eu chegaria nessa estrutura. Entenderam? Alguém fale comigo, por favor. Entendido. Gente, já deu 1 hora aqui. Nessa primeira parte da matéria, então nós vimos a fórmula empírica, descoberta através da análise elementar, que dá a porcentagem dos átomos. Aí a gente chega na fórmula molecular empírica, que aí com alguma informação a mais eu chego na fórmula molecular. Com o IDH eu chego em quantas duplas ou se tem ciclo. E com a regra do 13 eu tenho a fórmula molecular com a regra do 13, a partir da massa, eu consigo chegar em fórmulas moleculares possíveis, tá? Aí depende se eu tenho todas as informações ou não. Para a próxima aula, eu estou montando uma lista de exercícios. Geralmente, essa primeira parte, eu nem dou lista de exercícios, mas eu acho que eu vou dar alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês familiarizarem com isso, tá? Dá alguns exercícios, uns 3 ou 4 no máximo. Na segunda parte, que é infravermelho, então vou pedir novamente. Vou até parar de gravar aqui. É extremamente essencial que vocês vejam as aulas de maneira assíncrona.